Oi, Ni. Então vamos lá, vou tentar te explicar aqui o básico em relação a. Não vai dar para se aprofundar muito, porque isso é assunto demorado, mas vou tentar te explicar o básico em relação a imagens e resolução. Então eu vou abrir aqui essa foto minha aqui andando de caiaque no Photoshop. Opa, na verdade já estava aberto, já tinha aberto aqui. E aí eu tenho essa imagem. Se eu olhar essa imagem, peraí, deixa eu só arrumar aqui a tela, porque a tela está tamanho errado. Pronto. Se eu olhar essa imagem aqui, mesmo que eu dê bastante. Não, até que ela não está com muita resolução. Então eu dei um pouco de zoom, já está dando para ver os pixels aqui. Já não está bom. Significa que essa imagem não está boa? Não. Significa que essa imagem pode ser usada até um determinado tamanho. Então o que a gente tem em relação a tamanho? A gente tem tela de computador e de televisão que tem 75 dpi. O que é um dpi? dpi é dots per inch, ou seja, são pontos, né? Cada quadradinho desse daqui, se você olhar bem de perto, você vai ver que são quadradinhos. Cada quadradinho desse aqui é um dot, né? Um ponto. Então, quantos pontos desses daqui tem em um inch? Um inch é 3 centímetros e alguma coisa, né? Uma polegada. Um pouco mais de 3 centímetros. Então, quanto mais pontos tiver dentro de 3 centímetros, significa que melhor é a qualidade da imagem. Então, essa imagem aqui, a gente tem aqui, vamos ver, vem aqui em Image Size, ela tem 1330 pontinhos de largura, na largura, e tem 741 pontinhos na altura, né? Se a gente contar lá aqueles quadradinhos um do lado do outro, vai ter 1330 de um lado até o outro e vai ter 740 de cima até embaixo. Eles estão agrupados, a aglomeração deles, né? Quantos pixels tem por inch, por polegada, ele está com a resolução de tela, né? Resolução de computador, que é 72 dpi, dots, ou nesse caso aqui, pixels per inch. O que isso significa? Se eu quiser saber se eu posso imprimir essa foto, eu já sei que no computador ela vai ficar boa, vai ficar com uma resolução adequada se eu usar essa imagem com no máximo 1330 pixels de largura. Então, por exemplo, se eu quiser colocar ela no site, eu sei que eu tenho que usar essa, essa foto aqui com no máximo 1330 pixels de largura. Se eu colocar aqui no meu site que essa foto sempre vai aparecer como tela inteira no site, o que acontece? Hoje em dia, um número grande de pessoas tem telas de 4000 pixels de largura. Então, para essas pessoas, essa foto vai ficar com uma resolução ruim. Ele tem um quarto, né? Eu vou esticar quase quatro vezes três vezes, na verdade, a largura e ele vai perder resolução, vai ficar ruim. Mas e se eu quiser fazer impresso? Se eu quiser fazer impresso, eu venho aqui e coloco os centímetros. Então eu sei que se eu imprimir ele com 46 por 26, ele vai ficar com 72 dpi de largura. Ele vai ficar com 72 dpi. Só que 72 dpi não é bom para impressão. Para impressão, a gente costuma trabalhar com no mínimo 150 pixels ou com 300. Qual é a diferença? 150 é o suficiente se você vai imprimir uma gráfica rápida, nessas impressora laser e tal. Não adianta querer imprimir com 300 porque essas impressoras laser não têm 300 dpi, mas mesmo 150 já é mais do que o suficiente para você ver de perto e com qualidade. Então eu sei que se eu quiser imprimir com 150, eu posso imprimir no máximo com 22 centímetros de largura e máximo 12 centímetros de altura. Se eu quiser imprimir com 300 para ficar com qualidade de foto mesmo, o máximo 11 por 6. Tá, e se eu quiser, e se eu disser que eu quero, por exemplo, imprimir ela com 50 centímetros de largura? Eu sei que vou ficar com 67 dpi. Ah, mas eu quero mudar, então eu dou um resample aqui e digo que eu quero aumentar essa resolução artificialmente. Eu vou forçar ele
a colocar 150 dpi, que é o que eu quero. Ele já dá um preview aqui que você já vê que ele dá uma leve borrada justamente para esconder os pixels, né? Ele transforma os pixels, ele dá uma borradinha nos pixels. E aí a gente tem uma opção aqui no Resample que é o seguinte: Enlargement é para aumentar. Então ele vai preservar os detalhes, os cantinhos, as linhas e tal na hora de aumentar, ou ele vai fazer o esfumaçado bicúbico, né? Que é a cada 2 pixels ele vai juntar e fazer um. Que ele perde um pouco de detalhe, ele fica meio borrado, assim. Mas às vezes pode ser bom dependendo da imagem, né? Cada imagem fica... Se você vai fazer uma redução em vez de um aumento, você pode usar esse Bicubic Sharper que ele vai deixar mais sharp, né? Vai deixar os detalhes mais vivos, vai deixar com mais contraste, com uma resolução boa. E você pode usar esse daqui também, que você deixa com hard edges, né, com as bordas mais duras, das bordas das imagens, né, os contornos. Ou você pode usar Smooth Gradients ou Bilinear, que eu nem sei exatamente o que é. Enfim, você pode forçar. Então eu vou forçar aqui a minha imagem a ficar com 150 dpi e eu vou colocar que ele siga o Preserve Details, que ele fica com mais nitidez. Vou lá, aumentei a minha imagem. Se eu olhar agora, se eu der um zoom agora, eu vou ver que eu consigo chegar mais perto sem ver os quadradinhos. Só começo a ver quais os quadradinhos quando eu estou bem mais perto. Mas por outro lado, a imagem ficou meio, parece que com umas manchas, assim, fica meio pontilhado. Por quê? Porque eu forcei, né, o computador que duplicou os pixels, praticamente triplicou os pixels, fazendo os cálculos dele. O computador fez os cálculos e decidiu quais pixels tinha que duplicar onde. Depois, o que eu posso fazer é, se aconteceu isso, eu posso pegar, vir aqui no... Peraí, tem que selecionar o layer. Posso vir aqui em Image Adjustments e eu posso mexer no contraste, eu posso mexer em saturação, eu posso usar alguns filtros. Existem filtros que diminuem essas manchas, essa borradinho que fica aqui quando a gente aumenta a força, né? Tem uma série de coisas que podem ser feitas aí. Depende da imagem, em cada imagem você vai mexer no ajuste de uma forma diferente, dependendo do que você quer realçar na imagem. Deu para entender? Era essa a tua dúvida? Então é o seguinte, não existe uma resposta definitiva de qual é a resolução. Para você imprimir, para você ver de bem perto, 150 dpi é o certo. Para você ver meio de longe, às vezes 70 dpi, que é a mesma resolução de tela, já é o suficiente, entendeu? Se você vai ver de 1 metro de distância, 2 metros, já é o suficiente. Tá bom? Beijo.